Saudações a você que acompanha nosso canal Verbo Bíblia e Teologia. O pré-tribulacionismo, o esquema teológico dentro da doutrina da escatologia bíblica, que advoga o arrebatamento da igreja antes da tribulação, é heresia? Pois é, meus irmãos, infelizmente eu penso que os grandes debates que marcaram a história da igreja e trouxeram progressos para a teologia, de forma que, juntamente com a progressão da revelação bíblica, o crescimento e a bagagem que nós temos hoje, nós devemos a esses apologistas, a esses doutores, a esses descobridores. Eles com certeza contribuíram e muito para que a nossa base hoje fosse mais sólida. Isso, como eu disse, já aliado à progressão da revelação bíblica e também a maturidade com o decorrer do tempo, as novas descobertas. No entanto, parece-me que essa progressão ela tem acabado por se tornar uma regressão nos últimos séculos e principalmente nas últimas décadas, por conta de especialistas no assunto que julgam, taxam, pecham, né, as pessoas aí como hereges, como heterodoxas, sem nem saber, na verdade, conceitualmente, essencialmente, o que vem a ser uma heresia ou propriamente uma heterodoxia. Dia desses mesmo, um colega teólogo postou um pensamento em sua rede social e não tardou para chover comentários, digamos, um pouco pesados acerca da visão pré-tribulacionista, sem conhecer o outro lado e simplesmente chutando. São os famosos teólogos de internet. Eu fico pensando que para estudar esse caso, ou mesmo na composição da teologia pré-tribulacionista ou dispensacionalista, como queiram, doutores em teologia, né, mestres em teologia, pessoas catedráticas, pessoas inteligentíssimas, de um alto nível intelectual, teológico, se debruçaram sobre o tema com muita piedade, com muita propriedade, para poder trazer algo substancial e bíblico, alguma coisa séria, né? E de repente são taxados aí de hereges por pessoas que às vezes nenhum curso básico de teologia tem. É complicado a gente lidar com essa situação. Em um vídeo no YouTube, eu cheguei a ver um desses especialistas dizendo: não seja, um rótulo, né? Não seja enganado mais pela teologia pré-tribulacionista, como se nós pregássemos um engano. Na verdade, eu sempre tenho dito nos vídeos anteriores, em se tratando do futuro, como nós não somos eternos, o máximo que nós podemos fazer é conjecturar e crer, né? E não podemos, na verdade, afirmar nada com relação ao Apocalipse, com relação ao futuro. Isso porque quem conhece o futuro é somente Deus. Então há lugar para as teologias, ainda que algumas sejam mais bíblicas do que as outras, algumas sejam mais amparadas teológica e logicamente do que outras, em seus pontos de vista se advoga com certeza a correção para cada um desses pontos de vista, mas cabe todos, cabe o pré-tribulacionismo, cabe o pós-tribulacionismo e cabe também o midi-tribulacionismo. Esse vídeo de hoje é mais para mostrar que o pós-tribulacionismo também não é uma teologia infalível. E isso por um texto, por uma afirmação muito simples que os pós-tribulacionistas fazem. E que texto seria esse? E que título seria esse? Que tema seria esse? O tema é o seguinte: eles advogam que a última trombeta de 1 Coríntios e também de 1 Tessalonicenses capítulo 4 é a mesma última trombeta, também entre aspas, de Apocalipse capítulo 11. E se nós formos fazer uma leitura muito simples dos textos e dos contextos, nós veremos que é um erro demais grosseiro para um título ou para uma leitura muito simples. E é sobre isso que nós vamos discorrer nesse vídeo de hoje. Eu sou Júlio Rocha, você está no canal Verbo Bíblia e Teologia, e solta a vinheta que a gente volta já. Pois bem, meus amigos, para chegarmos à conclusão que o pós-tribulacionismo erra e erra feio
na questão das duas trombetas, a trombeta paulina, vamos chamar assim, que compreende 1 Coríntios 15 e também 1 Tessalonicenses capítulo 4, e a trombeta que João viu em Apocalipse capítulo 13, basta nós fazermos uma leitura confrontativa, uma leitura preto no branco, uma leitura, vamos dizer assim, em tempo real, né? Olhando os dois textos, comparando os dois textos, e nós veremos que, na verdade, não se trata da mesma trombeta e não se trata da mesma ocasião. Eu creio que se tivessem feito isso anteriormente, teriam até mesmo pensado melhor antes de taxar outros pontos de vista como herege, não é verdade? Os textos vão ser projetados para vocês, exatamente para fins didáticos, para que nós possamos analisar juntos e chegar a essa mesma conclusão juntos. Pois bem, meus irmãos, nessa primeira projeção que nós temos aqui, grafado em Apocalipse, nós temos o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Então a trombeta de Apocalipse capítulo 11 que João viu era uma trombeta de anjo. E as trombetas que Paulo fala tanto em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, como em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16, são a trombeta de Deus. Por isso, em uma primeira instância, nós já vemos aí nos destaques em vermelhos uma grande diferença entre a trombeta da criatura e a trombeta do Criador. Logicamente que a trombeta de Apocalipse também é de Deus. Nós temos essa ciência, não queremos torcer nenhum texto em essência, mas ela foi dada a um anjo, e João foi bem claro em dizer que a trombeta tocada no Apocalipse foi a trombeta do anjo. Amém? Então, por aí nós já vemos a primeira diferença entre as trombetas. Em segundo lugar, vamos manter os textos, vamos adicionar agora uma corzinha diferente, uma cor roxa, né? Aonde nós vemos em 1 Coríntios que os mortos ressuscitarão incorruptíveis ante a última trombeta. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele concorde com o ponto de vista quando ele diz que ao toque da trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Já João, ele não relata nenhum tipo de ressurreição ante o toque da última trombeta. E sim, ele relata que a maravilha que houve ao toque da trombeta do anjo são relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Essa seria a segunda diferença. Em terceiro lugar, nós vamos projetar mais uma corzinha aí, onde Paulo não fala nada sobre os ares, né? Em 1 Coríntios capítulo 15. Mas ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 16 que nós encontraremos o Senhor nos ares, por ocasião do toque da última trombeta ou da trombeta de Deus. Amém? Já João, nos ares, ele vê algo diferente do que o encontro do Senhor com a igreja. Ele vê o templo aberto, como diz o texto, né? Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. O advento que João vê é totalmente diferente do arrebatamento. Então, se Paulo enxerga a igreja encontrando o Senhor nos ares, João enxerga o templo de Deus aberto e a arca da aliança que foi mostrada nos ares. Em quarta instância, vamos projetar mais uma cor. E nós temos aí em rosa, né, exatamente a questão do arrebatamento, né? Paulo, em 1 Coríntios, ele fala que o arrebatamento vai acontecer no momento, no abrir e fechar de olhos. Ele concorde com o seu próprio ponto de vista quando diz que nós seremos arrebatados. E o que João vê não é arrebatamento. O que João vê são grandes vozes no céu que anunciavam para o futuro, não para aquela ocasião. Eles anunciavam para o futuro que ele reinará para todo sempre. Note bem que o verbo reinar aqui está no futuro e não no presente. E nós temos ainda, por fim, né, para encerrar essa gama de diferenças que já é abissal, já distancia totalmente as duas trombetas, Paulo diz que nós, olha aí a conjugação do verbo, né?
nós seremos transformados. Ele se coloca entre os arrebatados, né? Entre os transformados, e esse nós dá a ideia de congregação, da ideia de igreja, né? Então todos nós juntos, ante a última trombeta, no momento abrir e fechar de olhos, depois que os mortos ressuscitarem, todos nós seremos transformados. Isso é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Ele é concorde com seu pensamento anterior de 1 Tessalonicenses, onde ele diz que ante a trombeta de Deus, nós seremos arrebatados, vamos encontrar o Senhor nos ares, juntamente com eles. Quem são eles? São os que ressuscitarem primeiro. Então dá a ideia de nós, né? De 1 Coríntios também. Já não há igreja em João. Se você não vê igreja, eu desafio um pós-tribulacionista me mostrar a igreja ao toque da 7ª trombeta. Não temos nós, porque nós não estaremos lá. Amém? Então a diferença é muito grande. Bom, meus irmãos, nós já vimos que a diferença entre a trombeta paulina e a trombeta joanina, né, vamos chamar assim, ela é abissal. Ela é totalmente oposta uma da outra, ela é totalmente diferente. O equívoco é muito grande. O equívoco ele é grande por quê? Porque ele passa de um equívoco de detalhes para um equívoco crasso, né? Uma coisa básica, rudimentar das Escrituras, aliás, que é muito pregada, principalmente na teologia histórica. Escritura interpreta Escritura, né? Então nós vemos aí que a diferença é muito grande. Vamos pegar Paulo, já que nós já fizemos esse destaque, vamos pegar Paulo e separar ele um pouquinho, até porque, né, Paulo ele fala dos adventos apocalípticos, mas com viés soteriológico. Ele fala do Apocalipse como a consumação do ato da salvação. Salvação, ela opera em 3 momentos: passado, o que nós éramos; presente, o que nós somos; futuro, o que nós seremos. Paulo está tratando disso, o que nós seremos no futuro, ao fim, né, ao final da salvação, como ele mesmo escreve. Desculpe-me, como Pedro escreve, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, né? Pedro está falando aí da glorificação. Amém? Então Paulo ele olha a escatologia de Paulo ela é mais soteriológica. A escatologia de João ela é revelada. Então João é o verdadeiro escatólogo, né? João ele narra juntamente com Daniel no Antigo Testamento a escatologia como uma visão, uma coisa certa. Paulo ele vai escrever 1 Tessalonicenses, se nós somos bem generosos com relação a calendário, pelo menos aí uns 40, 50 anos antes da visão de João. Então ele não tinha a menor noção do que seria a 7ª trombeta ou a última trombeta, né, segundo João. Tá? Então foi um equívoco infantil daqueles que se dizem especialistas em Apocalipse, né, por falar coisas que não são verdades, né, para levar o pensamento das pessoas a um ensinamento que não é bíblico, né? Isso sim não é bíblico, né, com relação a coisas que são rudimentares na interpretação da Bíblia. Portanto, vamos tirar um pouquinho Paulo de cena, né, porque nós já fizemos essa distinção e sabemos que as trombetas de Paulo não são igual à trombeta de João. Vamos pegar somente o texto de Apocalipse, capítulo 11, destacado em vermelho a seguinte expressão: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e ver no contexto desse próprio texto o que significa isso que João viu. Ou seja, o céu aberto, o templo de Deus, a arca dentro do templo. E ver o que é que ele quis dizer com isso. Eu projetei aí um contexto para esse texto, diante do que o próprio João vê num período interlúdico, num período entre parênteses aí que compreende, né? Apocalipse capítulo 12 até Apocalipse capítulo 15, basicamente, aonde posteriormente ele vai ver aí, né, no capítulo 12 a visão daquela mulher, né, da criança e do dragão. Ele vai ver no capítulo 13 aí, ele vai ver a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, né? Vai pelo capítulo 14 e no capítulo 15 ele vai chegar ao final do seu interlúdio aí, né?
narrando a seguinte coisa no capítulo 15, versos 5 ao verso 8. Depois disso olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Note que ele já tinha visto isso antes ao toque da 7ª trombeta. E ele viu mais. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Então o que ele vê é basicamente aí, o interlúdio entre o toque da 7ª trombeta, onde ele já tinha visto o templo de Deus e a arca da aliança no templo, isso no céu, nos ares, né? E agora ele vê o complemento, né? Ou a sequência da 7ª trombeta, que é o que? A primeira taça. Então ele tem uma sequência. 7 selos, o 7º selo abre a primeira trombeta. 7 trombetas, a 7ª trombeta abre a primeira taça. E ele continua no texto. Esses anjos estavam, segundo o texto aqui, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E ele vê o templo de novo. Ó. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Pois bem, meus irmãos, agora aí surge um outro grande problema para os irmãos pós-tribulacionistas. E assim, eu gostaria, sinceramente, de um dia poder ouvir uma resposta sobre isso. Nós sabemos que, se descontarmos esse interlúdio que há entre o capítulo 12 e o capítulo 15, né? Se nós descontarmos aí esse parênteses, né, que tem, nós teremos exatamente uma sequência, como a sequência dos selos, né? Nós temos primeiro o selo ao 7º selo, o 7º selo abre a primeira trombeta. Isso os teólogos são unânimes em concordar. E a 7ª trombeta abre a primeira taça. E a primeira taça, ela se dá, preste atenção nisso aqui, a primeira taça ela se dá em sequência com a 7ª trombeta no meio da grande tribulação e não no final da grande tribulação. Logo, é uma falácia, logo é uma ilação dizer que a última trombeta de Apocalipse é, na verdade, uma última trombeta, porque ela não é. Ela é a 7ª trombeta. E ela não se dá ao final da grande tribulação, ela se dá no meio da grande tribulação. Se você estudar bem a cronologia aí do que nos é revelado, você vai ver que a 7ª trombeta ela é dada depois que as 2 testemunhas são mortas pelo anticristo e depois elas sobem ao céu, né? Isso se dá ao meio da grande tribulação e não ao final da grande tribulação. Agora, uma primeira premissa seria essa. Se nós descontarmos esse interlúdio, o que acontece? Nós vamos ter 7ª trombeta, sequencialmente, primeira taça. Isso dá a metade da grande tribulação, né? Agora a pergunta é a seguinte: como a 7ª trombeta pode ser a última trombeta de Paulo? Como as 2 trombetas podem ser iguais? Fora já tudo que nós analisamos de diferença, se ainda insistirem que seja igual, que seja a mesma, como pode ser a mesma se ela ocorre na metade da grande tribulação e não na final da grande tribulação? Ou seja, então os pós-tribulacionistas não são pós-tribulacionistas, serão midi-tribulacionistas. Então a igreja teria que ser arrebatada ao toque da 7ª trombeta, vamos dizer assim, vamos supor assim, porque não tem base nenhuma para afirmarmos isso biblicamente. Então ela seria arrebatada na metade da grande tribulação e não, na verdade, depois da grande tribulação. Resolvam esses problemas, né? Resolvam esses problemas antes de dizerem ou de acusarem o pré-tribulacionismo de ser uma doutrina que não tem fundamento bíblico, de ser uma doutrina que é heterodoxa e que é herege. Não vemos aqui nenhuma base bíblica para afirmar, e nem lógica, e nem cronológica para afirmar que, na verdade, a 7ª trombeta é igual à última trombeta de Paulo. Portanto, irmãos, cada teologia tem as suas dificuldades, cada teologia tem os seus problemas. Amém? Vamos então para as considerações finais. Em um primeiro aspecto, a trombeta de Paulo, a trombeta que Paulo enxerga, é uma trombeta de bênção. Você não vê juízo, você não vê nenhum tipo de coisa que não seja bênção nessa trombeta. A trombeta de João é só juízo, você não vê outro tipo de coisa que não seja juízo nessa trombeta. Então, entre bênção e juízo há uma lacuna muito grande. Num segundo aspecto,
A trombeta de Deus é a trombeta única. Não tem outra trombeta. É a mesma durante toda a história, todo o decorrer da história. A trombeta de João é uma sequência de 7 trombetas. Então ela não é única, ela é um conjunto de trombetas, das quais ela é a 7ª, diz o texto. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. Num outro aspecto, a visão paulina da trombeta de Deus é uma trombeta tocada por ocasião do arrebatamento. Isso na teologia pré-tribulacionista ocorre antes da grande tribulação. Já em em Apocalipse, João vê uma trombeta que é tocada, a 7ª trombeta, tocada no meio da grande tribulação. E nós não vemos nenhuma trombeta tocada no final da grande tribulação. Isso nós temos que considerar também. E por fim, um outro aspecto aí, por ocasião da trombeta de Deus, Cristo está em cena. Cristo vem buscar a igreja. Já ao toque da 7ª trombeta, não vemos Cristo em cena. Não temos Cristo aí em lugar nenhum durante o juízo de Deus, né? Só para o final da grande tribulação, quando ele vem para revelar-se em glória para toda a humanidade. O que nós queremos com isso, irmãos? Rapidinho, para terminarmos. Queremos mostrar que a teologia pré-tribulacionista, ela não é herética, ela tem seu fundamento, ela tem a sua visão dentro da harmonia bíblica. Mostrar também que as outras teologias também têm as suas falhas. Em segundo lugar, mostrar para você que está assistindo esse vídeo que o método literal de interpretação, ele sugere um cumprimento literal das profecias. Agora, se nós interpretarmos alegoricamente todas as coisas, que tipo de cumprimento nós esperamos ocorrer com esse tipo de interpretação? Portanto, é um ponto de reflexão. E em terceiro lugar, é provar, né? Já não é nem mostrar, é provar mesmo que na área da escatologia, que trata do futuro, e sendo assim, nós que não somos eternos, né? Nós que somos temporais, não conseguimos abranger o futuro, mostrar que a escatologia ela tem lugar para todas as escolas. Portanto, não precisa ficar se degladiando, chamando o outro de herege, chamando o outro de heterodoxo, né? Ou taxar essas coisas conforme o nosso bel prazer, o nosso gosto. Não estamos defendendo um time, irmãos. Nós estamos nas Sagradas Escrituras, com base nelas, esperando morar no céu. Amém? Sendo assim, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, marque aquele amigo pós-tribulacionista, mostre esse vídeo para ele. A ideia aqui não é confrontar, a ideia aqui não é menosprezar nenhuma teologia e nem sobrepor a teologia que nós defendemos, tá? A ideia aqui não é brigar nem discutir, a ideia aqui é crescer na graça e no conhecimento, porque independentemente de ser pré, pós ou mid, nós temos algo em comum. Cristo vem buscar a igreja e nós queremos morar no céu juntos. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.